Oi, 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 pessoas! Tudo bem com vocês? Tudo indo? Beleza mesmo? Que ótimo! Que também tá tudo bem, tá? Tirando os problemas, tá maravilha, beleza? Então tá bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que for que você estiver me assistindo. E amém a todas saudações. Beleza? Então vamos aqui? Então, vamos que vamos, né? Gente, eu já cansei de falar para vocês que eu não sou pastora, não sou pregadora, não sou evangelista, né? Eu sou uma daquelas, assim como diria lá, né, os presbíteros, como sempre dizemos aqui, eu sou dos bancos, né? E como muita gente de nós, eu estou aprendendo, caminhando, buscando e tentando me aperfeiçoar, né? Na palavra de Deus. Então eu estava assistindo e eu achei tão lindo essa mensagem e eu queria passar para vocês. Eu não sei se é Beit Salom, como é que se pronuncia. Eu sei que eu acho que ele é um rabino, que ele usa aquela barba assim, aquele, né, equipá, né, que fala. E ele passou essa mensagem tão bonita, e eu gostaria muito também de passar para vocês, né, essa mensagem. É sobre o Daniel 2, o capítulo é 44, e do jeito que ele explicou lá, seria assim, aquela estátua que Daniel teve a revelação, que Nabucodonosor mandou ele interpretar, que representava o ferro, o barro, o ouro, né, o bronze, e todo mundo conhece essa passagem, né? Então ele estava falando sobre esse Daniel 44 e 45, que nós estamos na era que seria na estátua e na visão e na revelação de Daniel, que nós estamos na era dos pés, né? Que já teve a era, e foi muito bonita a explicação da cabeça, né? Dos ombros, e foi indo, né? As eras dos reinados, né? Dos reis que dominaram sobre a terra, e que nós hoje estaremos atravessando, vivendo a era dos pés, em que os homens estão, né, se achando, aprontando, como toda a vida, né, os reinados foram assim, né, baseados em poder, e um que acaba com o outro reinado, e o outro que acaba com o outro, e que nós agora estamos, né, no final. Então eu vou ler aqui para vocês sobre mais ou menos, né, gente, que eu entendi, né? Eu espero, né, que Deus me dê luz, sabedoria, para que eu também possa passar para vocês essa mensagem, como eu também, né, me emocionei, como eu também entendi, tá bom? Então vamos aqui. Então todo mundo conhece essa passagem de Daniel, né? Que ele foi chamado para fazer a interpretação dos sonhos, né? E ele interpretou várias coisas. Mas nós vamos nos ater a esse capítulo. Gente, leia todo. É muito bonito, como eu sempre falo aqui. Então, no 44, do 2 de Daniel. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre,
o barro, a prata, o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suave. Amém? Então foi isso. E ele interpretou, e o que me chamou muito a atenção, né, que caiu assim como um bálsamo, né, no meu coração, foi sobre essa aqui, ó. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o ouro, a prata e todas essas coisas. Então ele estava falando que hoje, com essa tecnologia que nós estamos vendo tudo aí, que os homens se acham super poderosos e que eles, né, têm na mente dele, né, todo mundo já sabe aqui, pelo menos nós aqui, né, da tal da agenda, né, que eles estão programando e tudo que eles programam e que eles dizem que é para o bem dos homens, da humanidade, mas que não é nada disso, né, é apenas alguma coisa que tem por detrás que é para, pelo contrário, ao invés de fazer bem, faz muito mal, né? E nós não podemos nem mencionar aqui, né? Vocês já sabem. Então, eles acham, né? Esses homens de hoje, né? Que nós sabemos quem é, né? Meia dúzia, nem chega a meia dúzia, né? Uns 2 ou 3 aí, que eles estão achando que realmente eles vão fazer e eles vão acontecer, né, com a humanidade, com os países, com os governos, né? Eles até vão fazer muito estrago, eles realmente vão aprontar muito, mas se levantará o Deus Todo-Poderoso na hora H, quando eles acharem, né, que nós já estamos vendo, né? Estamos falando aqui, né, do anticristo, né, que se estabelecerá, que já está, né, tudo programado, e que realmente as pessoas, né, os que estão desapercebidos, né, que não conhecem a palavra, vão cair assim que nem patinho, né, e vão achar, né, e todo mundo já sabe, já está sendo pregado anos e anos e anos a fio, né, e está chegando este tempo. Então, quando eles acharem que eles estabeleceram aquele trono perfeito deles, né, global, né, o tal do globalismo, aí que entrará, né, em ação o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e ele vai fazer assim, né, simplesmente como ele foi o pai da criação e como ele criou todas as coisas, para ele vai ser assim num piscar de olhos, né? Como já lemos muitas vezes. E ele vai, eu imagino que vai ser assim, né? Ó, né? E vai acabar com todas essas coisas. Tudo. Quando eles acharem que eles são os bons, né? Aí que vai ser bom, né? Porque aí se levantará o Deus Todo-Poderoso e vai fazer um reino, que está escrito aqui, um reino estabelecido para sempre, que não vai passar para outro reino, que seria para outro, né? Outro comandante, outro presidente, outro isso, outro aquilo, e será estabelecido um reino mundial de justiça, de paz, né? De equidade, que tanto nós, né, buscamos, né, nós que temos a fé na palavra, né, nós que temos fé na palavra, né, e que nós não nos conformamos com tantas coisas que estão acontecendo, e aí a gente até fala, nossa, como que pode isso, como que pode aquilo? Cada dia uma coisa diferente. Então vocês vejam os escândalos, né, das igrejas, né, dos presbíteros, os que ficam pregando assim no nariz dos fiéis, e os fiéis, coitadinhos, abaixam as cabeças, né, que nem fizeram tanta coisa assim, e eles mesmos são os lobos devoradores,
praticam toda a sorte de iniquidade, de prostituição, de corrupção, né? E está caindo um a um, né? Não precisa nem mencionar aqui, já caíram tantos, né? E foram pegos, né? Naquilo que eles mais exigiam dos fiéis. Então, a gente fica escandalizado, mas não vamos ficar, não, vamos achar bom, porque está vindo tudo à tona. Ninguém mais hoje, né, e isso nós agradecemos à tecnologia, que todo mundo tem na mão um celularzinho e onde ele estiver, em qualquer lugar que ele estiver, ele pode lançar mão, né, e gravar e hoje não vai ter como esconder e temos que acreditar naquela palavra que tanto batida, que tanto nós ouvimos, que nada que estiver oculto, né, permanecerá e tudo será jogado em cima do telhado. Então, eu não sei se eu... Oi, perdão. Eu não sei se eu consegui passar para vocês, né, o que eu senti na hora que eu estava vendo esta pregação, não é pregação, ele não prega, ele não fica assim né, no nariz de ninguém, ele lê a palavra, né, e é mais cultural, né, mas assim, ele fala porque toda a palavra ela é baseada num tempo e num espaço e num acontecimento, né, por isso que precisa de ler e ver a cultura daquele momento, a geopolítica daquele momento, por que foi feito aquilo, por que foi tomada aquelas atitudes. Então ele vai discorrendo esse assunto, né? E desta vez ele foi discorrendo e falando, e ele explicou todos os aspectos da estátua que Daniel, né, descreveu ao rei Nabucodonosor, e realmente os acontecimentos estão, quando a gente se assusta com um, no outro dia já vem outro, e daqui a pouco as pessoas nem vão ficar mais chocadas, né? Porque é tanta coisa acontecendo que, né? Não é que a gente vai se acostumar, é que a gente vai falar, puxa, não vai ter jeito que dê jeito, né? Então, eu gostaria que vocês lessem, né? E se alguém quiser ver a explicação dele, talvez aqui até, porque muita gente aqui segue muitos, né, na internet, muitos pregadores, muitos pastores, né, e não é que eu sigo assim, eu sou inscrita no canal dele e quando vem algum assunto, né, que eu acho relevante, eu fico assistindo e eu gosto muito, porque ele tem muita base, ele não se atém só na Bíblia, ele fala sobre o Alcorão, sobre aquela outra lá, todas as outras escrituras, né, também tidas como sagradas do povo judeu, do povo, né, de todos os povos, né, e aí ele faz um apanhado e ele explica o porquê disto, o porquê daquilo, né, mas com muito fundamento. Escreve com S, Seit Shalom, Seit ou Seit, sei lá como que pronuncia, né? Então, quem quiser também ver essa passagem lá, né? Vai ser, vocês só têm a ganhar, né? Eu confesso para vocês que eu detesto, já falei aqui, eu não suporto mais pregação, eu não suporto mais gente berrando em cima de um púlpito, em cima de um altar, que nem eles falam, sabe? E prega, lê um trechinho que lhes convém, né? Sempre um trechinho que lhes convém. Como disse um dia, né? O Caio Fábio, tem muita gente que nem gosta dele, eu também tenho horas que não aceito as coisas que ele diz, né? Mas ele fala que a Bíblia, ela dá fundamento para tudo que você quiser pregar, para tudo. É só você ler um trecho e que você está embasado na Bíblia, porque ela lhe dá essa permissão. Porque ler um texto fora de contexto, então a pessoa, né, os menos avisados, né, como nós fomos e continuamos a ser, né, porque ninguém aqui, a não ser o Kleber Paixão, né, que é
um menino que está despontando aí, né? Um teólogo, um menino que faz tantos estudos e tantos, né? Tá aprendendo tanta coisa e está passando também para nós assim gratuitamente, né? E então ele é um texto, né? Que nem, né? O que eles mais leem, né? Os dos dízimos e das ofertas. Então as pessoas morrem de medo. Olha, tá vendo? Tá lendo aqui, olha, tá escrito aqui. E tá aqui, ó, e dai os dízimos e as ofertas na casa do tesouro do Senhor, né? Então é só pegar um texto que você joga e o povão aceita, né? E vai fazer o quê? Por quê? Porque eles sabem, né? Que aquela assistência, ela não sabe nem o que é a vida dela, né? Que dirá, e não se interessa mesmo, né? Conheço muita gente que não lê, não sabe assim, da igreja para casa, da casa para a igreja, e só o que falam lá, né? E elas acham que aquilo ali, né, é sabedoria suprema e pronto, e acabou. E muitas vezes sim, né? Muitas vezes é realmente, dependendo do presbítero, né? É uma passagem bem colocada, bem vinda do alto, né? Cheia do Espírito Santo, porque eu sempre falo aqui que eu acredito nos dons, eu acredito na revelação, né? Mas não é todos não, mas tem uns que a gente sabe que sim, ele está falando, né? E está recebendo, o Espírito Santo está falando na boca dele. Como eu estava vendo também o Daniel Ventura, falando sobre o menino, né, o pastorzinho, né, de Araque, e ele estava analisando e em várias pregações, e ele estava falando que em nenhum momento, né, o pastorzinho, né, de Araque, ele estava em transe, né? Ele falou assim, olha, nem em transe espiritual e nem em transe, vamos dizer assim, com uma eloquência, né, com uma certeza daquilo que ele estava falando, porque tem pessoas que realmente está sentindo aquilo, ela está tendo uma convicção daquilo e ela está passando aquilo com muita emoção, né, para o seu público, para a sua assistência, mas que ele não, que ele só estava fazendo um teatro mesmo, só bicagens e humorismo e, né, e angariando fundos e entretendo a plateia, beleza? De coração, gente, eu espero que eu como que eu vou dizer, que eu tenha conseguido passar, né, um pouquinho, né, daquilo que eu, naquele momento, eu senti, tá bom? E é isso. Não sou pregadora, não sou pastora, não sou nada, eu sou apenas uma filha do Deus Altíssimo, que se não for pela sua misericórdia, né, pobre de mim, querendo aprender, querendo me aperfeiçoar, querendo um dia que eu possa ver, que eu possa vislumbrar, né, a glória de Deus. Tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Fui.